Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu like no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar o conteúdo junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje, eu pretendo falar sobre como os especialistas podem ajudar a formular a sua tese de doutorado. Bom, é muito comum que quando nós estamos realizando uma pesquisa sobre um assunto determinado, sobre um objeto que tanto nos satisfaz, nos traz curiosidade e prazer intelectual, você aprofunde o conhecimento sobre o assunto. E é sobre isso que eu pretendo falar agora aqui no vídeo. Bom, é extremamente importante que você consulte alguns especialistas dentro da sua área de atuação, ou seja, participe de palestras, conferências, pratique o network com alguns professores da sua universidade, estabeleça grandes parcerias com outros professores de outras instituições. Eu pretendo aqui trazer algumas dessas sugestões e algumas exemplificações para que você possa trazer o próprio especialista como um grande aliado na produção do seu conhecimento científico. A primeira sugestão é que esses especialistas podem facilitar que você delimite o seu tema da sua pesquisa, ou seja, eles vão analisar a viabilidade, o tema que você propôs lá no seu projeto de pesquisa, se esse mesmo tema ele tem relevância científica, ou seja, se existem fontes disponíveis e a própria metodologia que você pretende abordar, ela é aplicável. Eu trago aqui uma experiência pessoal importante. Quando eu me debrucei sobre os romances históricos de Rui Reis Tapioca, A República dos Búzios e Conspiração Barroca, dois romances históricos importantes, eu pretendia trabalhar com o conceito da metaficção historiográfica da teórica canadense Linda Hutt. Foi aí que eu percebi que o livro A Poética do Pós-Modernismo é um livro no qual ela abarca algumas obras literárias publicadas na América do Norte, como Canadá e Estados Unidos. Eu pensei que esse mesmo conceito poderia ser aplicado como fonte de análise nas obras literárias aqui citadas. Foi aí que, de certo modo, eu pensei em consultar o professor Antônio Esteves, da Unesp de Assis, que é um especialista sobre o novo romance histórico brasileiro, e a professora Marilene Vanhard, da UFPR de Curitiba. Fui até o gabinete desses dois professores, fiz uma espécie de entrevista com eles acerca do próprio da utilidade desse conceito que eu poderia aplicar na leitura dessas duas obras, e eles me trouxeram algumas formulações e reflexões pertinentes, em especial no foco e no recorte dos trechos literários que eu deveria fazer o recorte dos dois romances. Bom, uma segunda sugestão é que esses especialistas eles possuem uma vasta leitura do próprio objeto que você pretende investigar, ou seja, a revisão que você pretende realizar da própria literatura, da fortuna crítica do seu objeto, esse mesmo especialista pode dar soluções e indicações bibliográficas importantes para que você possa ler e sustentar as suas análises. A terceira sugestão é que esses especialistas eles podem também ajudar na formulação de algumas hipóteses e perguntas. Ou seja, por mais que você criou uma problemática lá no seu projeto de pesquisa, é de suma importância que você pergunte a alguns especialistas sobre a viabilidade dessa própria pergunta, se a validação das hipóteses ou das perguntas da própria pesquisa são pertinentes e também investigáveis. Ou seja, se você pretende escrever uma tese de doutorado durante 4 anos, você também vai cumprir esse mesmo prazo por meio da viabilidade do próprio problema de pesquisa.
Identificação das lacunas. Muitos professores e pesquisadores sabem quem foi o autor que deixou algumas lacunas para que você possa preencher durante a sua investigação científica. Portanto, traga esses especialistas como aliados, ou seja, professores que possam dar sugestões viáveis à sua pesquisa científica. Ainda dentro da terceira sugestão, nós temos o refinamento da própria pergunta. Muitos professores especialistas, eles possuem um know-how de leituras, de conhecimento dos teóricos, dos autores importantes. Afinal de contas, eles já participaram de inúmeros congressos, orientaram monografias, teses de doutorado, dissertações de mestrado, e certamente eles podem refinar a sua pergunta de pesquisa. A quarta sugestão é a orientação metodológica. Será que o método que você pretende aplicar na sua tese de doutorado é viável? A palavra método significa caminho, vem do grego, ou seja, você precisa traçar um caminho para encontrar uma solução durante a escrita da sua pesquisa científica. E esses professores especialistas, eles podem responder essa questão metodológica tão importante durante a redação da sua tese de doutorado. Dentro da orientação metodológica, nós temos também o planejamento, o experimento ou os estudos que serão realizados. Esses professores especialistas podem conjugar fatores importantes para que você consiga traçar as etapas que, de certo modo, você já estabeleceu no seu cronograma, ou seja, delineando quais são as etapas que você deve seguir para concluir a sua pesquisa acadêmica. A quinta sugestão é a avaliação de originalidade. Será que a sua pesquisa científica ela pode ter um resultado pioneiro e original? Muitos especialistas vão dizer se, de certo modo, você consegue atingir um patamar pioneiro, um patamar de originalidade com a sua tese de doutorado. É de suma importância que você consiga validar a sua contribuição científica por meio desses especialistas, evitando redundâncias, apontando também novos direcionamentos de estudos para que outros pesquisadores possam solucionar novos problemas de investigação. A sexta sugestão é que muitos especialistas podem trazer críticas construtivas ao seu objeto de pesquisa. Aqui eu trago uma experiência pessoal. Quando eu elaborei o meu projeto de doutorado, durante as etapas de seleção lá na Federal de Santa Catarina, eu me lembro muito bem que eu pude participar de um evento científico em São José do Rio Preto, na Unesp, no qual esse mesmo congresso questionava os procedimentos de produção do projeto de pesquisa, ou seja, você submetia o seu projeto, existia aí um comitê científico para traçar alguns questionamentos e, de certo modo, para que você pudesse melhorar o seu próprio projeto. Então, essas críticas construtivas que muitos especialistas sugerem, é de suma importância que você acate-as. A sétima sugestão é o apoio na análise de dados. Muitos especialistas vão trazer análise de dados que, de certo modo, vão incorporar respostas, resultados de grande pioneirismo na sua tese de doutorado. Por exemplo, eles podem auxiliar na análise crítica dos dados, se você já tem essa análise parcialmente definida. Eles podem auxiliar as conclusões que você trouxe, se elas estão bem fundamentadas. Esses especialistas também vão sugerir algumas ferramentas, algumas técnicas para que você analise os dados da sua pesquisa científica. A oitava sugestão, não esgotando o assunto aqui proposto, nós temos também o networking e a colaboração que os especialistas podem trazer, ou seja, as conexões acadêmicas, introduzindo o próprio pesquisador a outros especialistas ou grupos de pesquisas condizentes. As parcerias científicas que são estabelecidas por muitos professores, juntamente com as agências de fomento, juntamente com outros grupos de pesquisa, sem sombra de dúvida, irão fortalecer o seu perfil investigador acadêmico. Bom, eu creio que trazer
alguns especialistas para que você possa dialogar, elaborar uma espécie de interlocução acadêmica e investigativa, é de fundamental importância. E se você já consultou algum especialista dentro da sua área de atuação, traga o seu comentário no final do vídeo. A sua participação é importante para que nós possamos alimentar o debate científico. Um abraço e até logo!